Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer. Precisamos entender a obra de Deus, a restauração do seu templo. O que nós precisamos entender está escrito lá em Amós e também repetido no Novo Testamento. Diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Que nós precisamos entender que acerca deste templo que ele está falando, ele está referindo a Jesus Cristo, ele está referindo à igreja, que é a restauração do templo, do lugar aonde Deus habita. Ele não está falando de lugar físico, de prédio, de construção, mas está falando de pessoas. Ele está falando na realidade para que nós sejamos o ser humano que ele planejou desde o início. A restauração do templo vem com Cristo Jesus, que restaura todas as coisas, que nos resgata, nos compra para Deus, para sermos morada de Deus, sermos templo de Deus. O que a gente precisa entender é que somos pedras vivas do templo que Deus está construindo. E mais do que isso, a restauração de que ele fala é justamente o aspecto mais importante, é restaurarmos a condição de sermos o ser humano que ele planejou, sendo espiritual. Ele nos faz um ser espiritual, uma nova criatura. Dá-nos da sua natureza, da sua vida, concede-nos o seu espírito que derrama abundantemente em nossas vidas da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, ou seja, de sua natureza que é nos concedida, para que a gente possa aprender a rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo como um filho de Deus. Nós precisamos entender que somos feitos filhos quando nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Somos feitos uma nova criatura. Ele nos adota como filho para que vivamos neste mundo como seus filhos. Ou seja, revelando seus valores, manifestando o seu caráter e andando neste mundo como Cristo. Nós temos que entender isso. Ele nos faz uma nova criatura, nos habilita, nos capacita para vivermos como Cristo. O que nós precisamos fazer é crermos nesta palavra e colocarmos em direção à maturidade, ao crescimento e ao entendimento da vontade de Deus, para que nós possamos assumir a responsabilidade, o nosso papel no corpo, de maneira que haja o crescimento, o amadurecimento, e assim o corpo, a igreja, a família de Deus, a Assembleia dos Santos, possa revelar ao mundo quem é o nosso Deus. E na plenitude do ser humano que ele planejou. O que precisamos entender que Cristo veio ser um modelo, o exemplo daquilo que nós precisamos ser, como devemos agir e como devemos andar neste mundo e qual é o propósito da nossa vida. Nós temos que entender que nós somos chamados para o reino para revelarmos Deus. O processo de restauração do templo de Deus está neste processo, no processo de revelarmos o nosso Deus ao mundo, manifestarmos sua glória e sermos o ser espiritual com todas as condições para sermos, na plenitude da vontade de Deus, o ser humano que ele planejou. Para que nós revelemos o seu reino, revelemos sua glória, manifestemos sua vontade. E assim como Cristo, vivamos pela vontade de Deus. Não andemos segundo os nossos desejos, não andemos segundo a natureza humana, que procura salvar-se a si mesmo, que é corrompida, que vive em pecado, ou seja, fora da vontade de Deus. Precisamos entender isso, precisamos compreender estes aspectos e andar na vontade de Deus, glorificando o seu nome, honrando o seu nome
e sendo expressão da graça e da glória de Deus neste mundo. Que a gente entenda, compreenda e a gente possa andar neste mundo como um filho de Deus, segundo o que Ele planejou, para que todo o processo de Deus, a restauração do seu tempo, seja algo visível e manifesto no mundo. Que a gente entenda, compreenda e que possamos nos submetermos à vontade de Deus como Cristo fez, para que possamos ser exemplo, modelo para aqueles que precisam e querem conhecer a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.